Olá pessoal, hoje o tema que eu trago para discutir com vocês é bastante interessante. Um tema também bastante discutível, no sentido de que ele é muito questionado. Há religiões que dizem que ele de fato existe e há outras que dizem que não. Não passa de uma invenção da Igreja Católica. O inferno existe? A grande maioria dos cristãos, crentes em geral, acreditam na existência do inferno de fogo, local em que as almas dos condenados arderão por toda a eternidade. Será mesmo que todos os escritores bíblicos do Novo Testamento criam nesse local atormentador e tão apavorante para os crentes em geral? Vamos fazer essa análise a partir do livro das profecias, o livro que mais causava pavor e medo aos cristãos do segundo século de nossa era em diante. O Apocalipse de João. Nesse livro estaria registrada as últimas profecias que se cumprirão até a chegada do Messias Redentor, aquele que arrebatará a igreja, né, e seus fiéis. Por que não fazer essa análise a partir de todos os livros do Novo Testamento e do Velho? Porque o Velho Testamento não é um escrito dos cristãos. O Velho Testamento é um escrito dos judeus, mas puramente dos judeus. Nem tudo que os cristãos acreditam hoje era visto da mesma forma pelos judeus. Daí fazermos essa análise em separado. E mesmo dentro do Novo Testamento, a crença no inferno de fogo é muito discutível. Discutível porque os cristãos do primeiro século tinham diferentes crenças, assim como os judeus dessa época, quanto à existência do inferno. Ambos foram fortemente influenciados pelas crenças pagãs, tanto grega quanto romana. Os judeus já haviam sofrido bastante influência, tanto dos babilônios, quando passaram cerca de 70 anos naquele cativeiro, e depois, quando ficaram sob o domínio dos persas, dos medo-persas, no governo de Ciro e Dario. Quando analisamos o Apocalipse, não encontramos vestígio nenhum da existência de inferno algum. Basta vermos que é dito no Apocalipse que o Satanás encontra-se no céu com todos os seus anjos aliados e de lá são jogados não num local diferenciado, cheio de chamas, mas são jogados aqui na terra. Apocalipse 12, 9. Diz que um terço das estrelas, que eram os anjos que ficaram do lado do diabo, Satanás, o grande dragão, precipitados jogados para a terra. O grande Satã, temível pelos cristãos, não tem um lugar chamado inferno, na visão de João, o suposto escritor do Apocalipse. E durante o tempo que antecede a grande destruição, indicada no Apocalipse como a guerra de Deus contra os humanos perversos, Satanás continua numa boa por aqui. O diabo, segundo o Apocalipse, vai para um enorme abismo
que é fechado por um anjo e fica por lá durante 1000 anos. Vejam que o abismo também não é inferno nenhum e não há ninguém lá. O primeiro a entrar lá é o grande Satã. Continua o Apocalipse a nos dizer que após esse período de 1000 anos, o Satanás dos cristãos é solto do abismo em que se encontrava e volta a infernizar as pessoas aqui na terra. Vocês podem conferir isso em Apocalipse capítulo 20, versículos 8 e 9. Após algumas perversidades e desencaminhamentos provocados pelo demo, o tão detestado dos seres espirituais é agora jogado num lago de fogo e enxofre. Vejam a narrativa. Primeiro o diabo se encontra lá nos céus com um grupo de anjos, depois é jogado para aqui para a terra, fica aqui, fazendo de tudo que é ruim e que não presta. E depois, antes de anteceder o período de 1000 anos, ele é jogado no abismo e fica por lá durante 1000 anos. Fica preso nesse abismo sem poder fazer nada contra as pessoas. Nesse lago de fogo, sim, após algumas perversidades e desencaminhamentos provocados pelo demo, o tão detestável dos seres espirituais é agora jogado no lago de fogo e enxofre. Então ele sai desse abismo, passa 1000 anos aqui atormentando todo mundo, e depois que atormenta todo mundo, aí ele é jogado no lago de fogo e enxofre. Ele e seus anjos, é claro. Nesse lago de fogo, diz o Apocalipse, quem já havia sido jogado lá foram o falso profeta e uma tal fera. Segundo João, esse lago representa a segunda morte. Quer dizer, os que estão nesse lago não estão vivos, mas mortos. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Nesse sentido, João está em conformidade com Paulo, quando diz que o último inimigo a ser destruído seria a morte. E segundo sua crença mal feita, o causador da morte é o diabo. Por isso, ao jogar o causador da morte, na crença de Paulo, nesse lago, se está jogando também a morte de forma definitiva e final. Notem que o Apocalipse diz que a morte e o inferno, o Hades, são lançados nesse lago. O inferno no Apocalipse aparece por causa da influência, porque na realidade os cristãos tomaram lá das escrituras hebraicas o Sheol. E lá nas escrituras hebraicas, o Sheol nada mais é que a sepultura. Não, para os judeus antigos, o Sheol, ou o Seol, era o local onde as pessoas eram enterradas. Quando traduziram o Velho Testamento, aliás, desculpa, o Novo Testamento, como é de língua grega, então não havia correspondentes muitos correspondentes, né, entre a língua grega e o hebraico. Aí os escritores fizeram muitas vezes adaptações, e por sinal mal feita. Então pegaram o Sheol e converteram no grego como Hades, sendo que Hades, para os gregos, era o local do deus que levava esse mesmo nome, né? O deus Hades, o deus da morte. O que influenciou também aos cristãos a imaginarem que havia de fato o inferno, em virtude da influência grega, que os gregos criam um Hades, um local onde as almas das pessoas mortas iam ficar por lá. Pois bem, o inferno, Hades e a morte não são pessoas. O primeiro seria um lugar, ou seja, Hades, inferno seria um lugar, enquanto o segundo seria uma condição. A morte é uma condição. Portanto,
Ao lançar estes no lago de fogo, eles não sofrerão ou serão torturados de forma eterna. Você não vai imaginar que, ao ser lançado o Hades e a morte, que não são pessoas, no lago, eles ficaram lá queimando e sofrendo pela eternidade, não é mesmo? Mas o que significa ser lançado no lago de fogo, esses elementos, que não são pessoas? Portanto, segundo o Apocalipse de João, nunca existiu ou existirá inferno algum. Aqueles que veem inferno de fogo no lago de fogo e enxofre não sabem interpretar textos. Pois como é de muito fácil percepção, esse lago representa a destruição em definitiva ou completa daqueles que nele se encontram ou são jogados. Veja que o inferno o inferno ou o Hades e a morte são lançados nesse lago de fogo. Se o Hades ou o inferno e a morte são lançados nesse lago de fogo, então o inferno ou Hades não pode ser o mesmo que o lago de fogo. Eles são jogados nesse lago de fogo. Entenderam? O inferno pode ser jogado mesmo em outro inferno, não é isso? De lá, do lago de fogo, enxofre, de lá ninguém volta ou sai, pois não há vida nele, mas a morte em definitivo. Isso é tão verdade que o texto não mais fala do diabo depois que ele é jogado no lago de fogo e enxofre. Não fala nem dele ou de qualquer outro saindo desse lugar ou mesmo estando vivo nele. Lembre que fogo e enxofre são representativos de morte, de destruição. Quem se submete ao enxofre e ao fogo são exterminados, são destruídos. É óbvio que o enxofre e o fogo não são e não poderiam ser literais. Já que a morte e o Hades também não são literais, como é que esses símbolos podem ser jogados no fogo, sendo que eles não existem? Diga assim, não existe no sentido literal, material. A morte é uma condição, ela não existe, né? É uma condição. Então, como é que uma condição seria jogada no fogo e enxofre para ser queimada? É óbvio que tanto a morte quanto o Hades, bem como o fogo que aí aparece e o enxofre, são coisas representativas, são figurativas. É uma linguagem, é uma figura de linguagem. Querendo dizer que a morte acabaria. Quando a morte é jogada no lago de fogo, que representa a destruição, significa dizer que a morte vai acabar. Não mais existirá a morte nessa visão de João. E nem a sepultura por onde as pessoas, quando morrem, vão. Daí falar que a morte e o Hades serão jogados no lago de fogo. É essa a ideia básica do texto do Apocalipse. Essa é a visão de João. Lembre-se de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas à base de fogo e enxofre. Ninguém ali, segundo a lenda do Velho Testamento, saiu do fogo e enxofre vivo. Todos morreram ali, né? Como desceu fogo e enxofre do céu e destruiu os desobedientes, entre aspas, de Sodoma e Gomorra, todos foram exterminados. O falso profeta não representa uma pessoa, mas um grupo de pessoas, assim como a fera que representa poderes governamentais, governos, controlados ou foram controlados pelo diabo. Assim, cristãos, fiquem tranquilos. Podem parar de pagar dízimos e contribuições a seus pastores mentirosos, pois vocês nunca irão para inferno algum. Aproveite também e parem de falar besteiras
ao dizer que os ateus irão para o inferno, pois, segundo o seu maravilhoso livro de fábulas e lendas, a se concretizar no futuro, estaremos muito, muito longe dele. Para sua decepção, cristão, o seu maravilhoso lugar fumegante não existe. É isso aí, pessoal. Comentem. Sim, comentem. Dê seu like ou dislike, se for o caso. E até a próxima.